Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jean, sejam bem-vindos a mais uma aula e o tema da aula de hoje é fazer em partes um resgate do conteúdo que nós estudamos no decorrer deste bimestre, beleza? Então venham comigo e tenham uma ótima aula. Vamos começar, pessoal, por fenômenos ópticos. A óptica geométrica, ela se divide em três princípios. O princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, de acordo com Fermat, a trajetória da luz é uma linha reta. A luz se propaga em linha reta. O segundo princípio seria o princípio da propagação independente dos raios de luz. Este princípio, pessoal, ele nos diz que quando dois raios de luz se encontram, não haverá nenhum tipo de alteração em suas propriedades, como intensidade do raio de luz, e nem da direção de propagação do raio de luz, ok? E o terceiro princípio seria o princípio da propagação reversível da luz, Este princípio, pessoal, ele nos garante que se a gente consegue observar por meio de um sistema óptico uma pessoa, essa pessoa também irá conseguir nos observar pelo mesmo sistema. Exemplo, quando o motorista observa um passageiro pelo retrovisor, o passageiro também pode visualizar o motorista usando o mesmo retrovisor. O mesmo raio de luz que garante a visibilidade de uma pessoa também irá garantir a visibilidade da outra, certo? Vamos ver um exercício que vai clarear tudo isso. Bom, uma árvore de 4 metros de altura é iluminada pelo sol e projeta uma sombra de 2,5 metros. Uma mulher parada próximo a esta árvore tem uma sombra projetada com 1 metro de comprimento. Qual é a altura da mulher? Bom, o princípio que garante todo esse desenvolvimento numérico aí é o princípio da propagação retilínea da luz. Mas vamos fazer um desenho aqui e enxergar melhor a situação. Então, nós temos uma árvore com 4 metros de altura que tem uma sombra de 2,5 metros. Uma mulher que está próxima a esta árvore tem uma altura não informada, mas tem uma sombra de 1 metro sendo projetada no chão. Bom, pessoal, o que nós podemos fazer aqui é uma relação bem simples de semelhança, Nós podemos fazer diversas combinações. Uma delas é a altura da mulher está para a altura da árvore, foi a que eu usei. A altura da mulher está para a altura da árvore, assim como a sombra da mulher está para a sombra da árvore. Logo, fazendo a regra de 3 ou a proporção, nós vamos descobrir que a altura da mulher é 1,60 m. Bem tranquilo esse, Vamos para o segundo? Em certo horário do dia, uma vara de 3 metros de altura, na vertical, projeta uma sombra de 50 centímetros de comprimento. No mesmo local e instante, a sombra de um prédio tem comprimento de 10 metros. Quantos andares tem esse prédio se a altura de cada andar é equivalente a 2,5 metros? Bom, mais uma vez, usando o princípio da propagação retilínea da luz, a gente consegue idealizar, e ilustrar essa situação. Eu tenho um prédio, ao ser atingido pelo raio luminoso, ele vai contornar esse obstáculo e vai projetar uma sombra. De acordo com o texto, a sombra projetada pelo prédio tem 10 metros.
a altura do prédio não foi informada, né? Mas disse também que uma vara de 3 metros de altura, né, sendo iluminada por esse mesmo raio, né, ela vai ter uma sombra projetada de 50 centímetros, equivalente a meio metro. Bom, agora, de acordo com as informações que foram dadas, nós podemos correlacionar essas duas situações que são semelhantes. Eu posso pegar a altura do prédio para a altura da vara, e se eu começar com o prédio, eu tenho que começar agora com a sombra do prédio, seguida da sombra da vara. Então, foi esse o caminho que eu adotei. A altura do prédio está para a altura da vara, a sombra do prédio está para a sombra da vara. Beleza? E fazendo esse cálculo, pessoal, nós descobrimos que a altura do prédio corresponde a 60 metros. Como ele disse no enunciado que cada andar tem 2,5 metros, então nós vamos pegar, para descobrir a quantidade de andares, que é o que o enunciado pede, nós vamos pegar a altura total do prédio e dividir pela altura de cada andar. 60 metros dividido por 2,5 metros equivale a 24 andares. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos, estudar aqui mais um fenômeno, um dos fenômenos ópticos, que é o fenômeno da absorção. Bom, o que é a absorção? A absorção, pessoal, ela ocorre quando os raios luminosos incidem em uma superfície, seja essa superfície regular ou não regular, e não são refletidos e nem refratados. Ou seja, quando um raio luminoso chega a uma superfície regular ou não regular, se esse raio luminoso não for refletido e se ele também não sofrer nenhum desvio atravessando aquele meio material, então, consequentemente, ele foi absorvido pelo meio material, resultando no seu próprio aquecimento. As cores, que nós podemos vislumbrar, elas são resultado, da reflexão da luz. Então, as cores aditivas, assim chamadas, são as cores primárias. Por quê? A combinação dessas cores darão origem à luz branca. E quais são as cores aditivas primárias da luz? As cores aditivas primárias são essas daqui: a cor azul, a cor verde e a cor vermelho. Beleza? A mistura dessas três cores, resulta na luz branca, na cor branca. Então, elas são chamadas de cores aditivas primárias. Tudo bem? Vejamos. Se um objeto, material de cor verde, recebe a luz branca, se um raio de luz branca chega a um material de cor verde, como a luz branca ela contempla todas as cores, incluindo a cor verde, então a luz branca, ao atingir um objeto de cor verde, ele irá refletir essa luz verde. Então, a luz branca, lembrando que ela tem todas as cores, incluindo a cor verde. Então, ele vai, refletir a luz verde. Se incidirmos luz branca sobre um objeto de cor azul, ele vai refletir a cor azul, porque a luz branca tem a cor azul, tá? Se um objeto de cor vermelha receber luz branca, então ele vai refletir a luz vermelha, porque a luz branca também contempla luz vermelha. Agora, se incidirmos luz branca
em um objeto negro, né, a luz branca não tem a cor negra, né? Então a cor, por ela não ter essa cor, né, então não haverá reflexão dessa luz. Logo, esse objeto negro, ele vai absorver toda a radiação incendida sobre ele. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Um show ao ar livre, um mágico se apresenta ficando em pé sobre um grande espelho com o intuito de fazer um número de ilusionismo. Durante esse truque, ele vê sua própria imagem refletida. Quais fenômenos ópticos estão envolvidos nessa situação? Bom, nessa situação, pessoal, para poder contemplar, né, a sua própria imagem, né, nós teremos ali o fenômeno da reflexão, tá? Refração e absorção. Esses três fenômenos, tá, ópticos, estão diretamente relacionados com este, né, show apresentado aí por um mágico. Tranquilo? Como você já conhece, né, o conceito de cada um desses fenômenos, né, fica mais claro entender a sua resposta. Mais um exemplo, pessoal. Vamos ver isso daqui. A cor de um objeto, ela é obtida pela reflexão da luz, que não é absorvida por ele. Então, quais são as cores primárias aditivas da luz? Bom, as cores primárias aditivas da luz, né, como vimos anteriormente, são as cores vermelho, verde e azul. Por quê? Porque essas três cores, quando adicionadas, né, a soma delas resulta na luz branca, tá? Então, a soma dessas três cores, a mistura dessas três cores, resulta na luz branca. Por isso, ela é chamada de cores aditivas. Mais um exemplo. E as cores secundárias ou subtrativas da luz? Quais seriam? Bom, seriam essas três: a cor ciano, a cor magenta e a cor amarelo. Bom, as cores secundárias, né, elas são cores resultantes da combinação das cores primárias, ou seja, das cores aditivas, ok? Então, a combinação de duas ou mais cores primárias, né, resulta em uma cor secundária. Então, o que seria a cor ciano? A cor ciano é a combinação da cor primária azul com a cor primária verde. A cor magenta é a combinação da cor azul com a cor vermelho. E a cor amarelo é a combinação da cor vermelho com a cor verde, ok? Então, como essas cores aqui, são as cores primárias aditivas, logo, a combinação de duas ou mais cores aditivas resulta em uma cor subtrativa ou secundária. Tranquilo? Bom, quinto exemplo. De acordo com os fenômenos ópticos estudados, identifique-os nas situações abaixo em reflexão, refração e absorção. Então, eu tenho três ilustrações aqui, Vocês podem ver, né? Nessa primeira situação, observem que o raio luminoso chega, não é refletido, né? E também não atravessa o meio material, o que nos permite concluir que está sofrendo uma absorção. O meio material está absorvendo o raio luminoso. Então, nessa situação, nós temos o fenômeno de absorção. Já na segunda situação, o raio luminoso chega,
atravessa o meio material, sofrendo um pequeno desvio. Então, aqui nós podemos concluir o fenômeno da refração da luz. E por último, nós temos aqui, né, uma ilustração em que o raio luminoso chega no meio material e é refletido, rebatido, ok? Então, ele chega no meio material, mas ele não atravessa o meio material, ele é refletido. Então, é um fenômeno da reflexão. Tá, pessoal? Confirmação aí. Ainda falando sobre a reflexão da luz, né? Temos aqui mais um exemplo. Um raio de luz incide em um espelho plano e forma um ângulo de 54 graus com a reta normal. Qual é o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Então, lembrando que a reta normal, aqui representada por uma linha tracejada, tá? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, tá? Então, essa linha tracejada, né, é a nossa reta normal. Observem que ela forma um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, nós temos que, de acordo com o texto, um raio de luz forma um ângulo de 54 graus com a reta normal. Então, um raio incidente, tá? Ele está formando um ângulo de 54 graus com a reta normal. Então, de acordo, né, com as leis da reflexão, né, o raio incidente será refletido, tá? Formando também um ângulo de reflexão com a normal igual ao ângulo que ele chegou. Ele chegou formando 54 graus, ele vai sair formando um ângulo de 54 graus. Esse ângulo é o ângulo formado com essa linha aqui, tá, pessoal? Com a normal. Mas o problema, ele pede, né, qual é o ângulo formado, né, com a superfície do espelho, ou seja, esse ângulo aqui, tá? Esse é o ângulo que ele quer saber. Então, nós sabemos que esse ângulo que eu chamei de alfa, mais os 54 graus, juntos, eles têm que formar 90 graus. Não é isso? A reta normal, ela não tem que formar 90 graus com o espelho? Então, esse ângulo mais esse ângulo, juntos, deverão formar os 90 graus, correto? Logo, alfa é o mesmo que 90 graus menos 54 graus. Alfa é igual a 36 graus. Então, esse é o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho. Vamos ver agora um exemplo sobre refração da luz, tá? Sobre a refração da luz. Um raio de luz, né, refrata, né, ao passar do ar para o vidro. Sabendo que o índice de refração do vidro é 1,5, então o índice de refração do vidro, índice de refração é o nosso N, né? Vou colocar um Vzinho aqui, do vidro é 1,5. Qual a velocidade da luz nesse meio? Então, ele quer saber o Vzinho, né, da luz ao atravessar esse meio. Nós sabemos, pessoal, que o índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio. O índice de refração do vidro, 1,5. Ele já falou para nós, 1,5.
A velocidade da luz no vácuo, em metros por segundo, é equivalente a 300 milhões de metros por segundo. Ou 3, se fosse colocar em notação científica, 3 vezes 10 a 8. Isso aqui dividido pelo nosso Vzinho. Resolvendo essa proporção, teremos que o Vzinho é igual a 300 milhões, tá? 300 milhões dividido por 1,5. Resultado igual a 200 milhões de metros por segundo. Ou podemos colocar em notação 2 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ok? Isso aí, pessoal. Vamos para o próximo? Bom, agora vamos dar uma analisada aqui, pessoal, sobre espelhos esféricos, tá? Sobre espelhos esféricos, né? Um espelho esférico com raio de curvatura igual a 20 centímetros e um objeto de 2 centímetros posicionado a 15 centímetros do espelho. Determine. Então, vamos entender, né, o que ele pede e registrar as informações que ele nos deu. A primeira coisa que ele disse aqui é raio de curvatura, né? O que é raio de curvatura? É a distância que vai do centro, né, da esfera até a calota esférica, né? Já não entendi. Raio de curvatura, ele já nos falou aqui, ó, é igual a 20 centímetros. Então, o R é 20 centímetros. Lembrando que o espelho esférico, ele, né, surgiu, né, de uma esfera, correto? Então, o centro da esfera era o centro de curvatura. A distância entre o centro de curvatura até tocar nessa calota esférica, nessa região curva aqui, correto? Determina o nosso raio de curvatura, correto? A distância que vai do centro até a superfície da esfera é o nosso raio. Então, nosso raio de curvatura é a distância que vai do centro de curvatura do espelho até o nosso espelho. Beleza? Qual é o valor da distância focal? A distância focal, ela é a metade do raio. Então, Fzinho é igual ao raio dividido por 2. Logo, Fzinho é igual a 10 centímetros. Beleza? Vamos para a próxima. Qual o tipo de espelho? Bom, pessoal, nós aprendemos que se o Fzinho for positivo, ó, foi 10, 10 é positivo, correto? Então, se o Fzinho for positivo, significa que nós estamos trabalhando com um espelho côncavo. Beleza? Espelho côncavo. Esse espelho aqui, tá, pessoal? Esse tipo de espelho. Agora, se o espelho fosse convexo, o que mudaria? Bom, se o espelho fosse convexo, então a minha distância focal teria que ser negativa. Logo, meu Fzinho tinha que ser não igual a 10, mas sim menos 10. Determine o aumento transversal linear ou o aumento linear.
Como faremos para descobrir o aumento linear, pessoal? Vamos usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, considerando o espelho côncavo, né, nós teremos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P. O que é o P? Bom, o P, nós temos que o P foi a distância do objeto em relação ao espelho, 15 centímetros, mais 1 sobre P'. Então, resolvendo essa conta, 1 sobre 10 é igual o MMC entre 15 e P' é 15 P'. 15 P' dividido por 15 dá P'. P' vezes 1, P'. 15 P' dividido por P' dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Agora, pessoal, nós podemos resolver essa conta facilmente, fazendo a proporção. Então, nós temos que 15 P' é igual a 10 P' mais 15 vezes 15 dá... 10 P' mais 10 vezes 15, 150. Então, nós temos que 5 P' é igual a 150. P' vai ser 150 por 5, E quanto que dá 150 por 5? 15 por 5 dá 3. Sobrou um zero. Então, P' é igual a 30 centímetros. Beleza, descobrimos o valor de P'. Lembrando que P' é a distância entre a imagem do objeto ao espelho. Agora, nós queremos o aumento, correto? Então, o aumento, pessoal, é igual a menos P' sobre P. Então, o aumento vai ser menos 30 sobre P, que foi 15. Então, o aumento deu menos 2. Está aí a nossa resposta. O aumento é igual a menos 2. E qual seria o tamanho da imagem? I significa o tamanho da imagem. Bom, o tamanho da imagem, pessoal, nada mais é do que o tamanho do objeto vezes o aumento. Logo, o tamanho da imagem é o tamanho do objeto. Ele disse lá no texto que o objeto, O, é igual a 2 centímetros. Então, 2 vezes o aumento, nós achamos menos 2. Então, o tamanho da imagem vai ser 2 vezes menos 2, menos 4 centímetros. O que significa que essa imagem ela está invertida, porque o valor foi negativo. Mas o módulo da imagem é maior do que o módulo do objeto. 4, sem olhar para o sinal, 4 é maior que 2. O que significa que essa imagem é uma imagem invertida, é uma imagem maior, e é uma imagem real. Ok, pessoal? É isso daí, Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro.